Giovana quer entrar aqui, sim. Flávio estava na aula também? Quem? Fábio? Não. Não? Só vocês três? Tava mais a Duda, só que ela só participa em matemática, em física. Tinha Emanuel, é isso? A Emanuele tinha saído no meio da aula, tipo, no meio da aula. Entendi. A gente teve 3. Então vamos começar. Bom, gente, ó, bom dia. Só uma coisa, na aula anterior, nós falamos a respeito de soluções, certo? E eu ia começar a falar sobre concentrações de soluções, não era isso? Eu fui até curva de solubilidade e eu ia começar a comentar sobre concentrações de soluções. É isso que nós vamos fazer agora, ok? Ó. Gente, é assim, ó, uma concentração é alguma coisa que está espalhada em outra. Um exemplo, é uma quantidade de alguma coisa que está espalhada em uma quantidade de outra coisa. Um exemplo, é um tipo de concentração porque a gente não avalia 2 dimensões, a gente avalia 3 dimensões. Então, por exemplo, se eu disser assim, olha, lá na Avançar tem 25 alunos por sala. O que significa isso? Significa que na Avançar, cada sala tem 25 alunos. É uma concentração? É. Por quê? Porque vocês falam assim, bom, isso não seria uma, vamos colocar entre aspas, né, uma densidade demográfica? Então, se vocês avaliarem, nós dentro da sala de aula, nós não estamos apenas em 2 dimensões, nós não estamos apenas no chão, nós estamos também dentro de nós temos sobre as nossas cabeças um teto, então aquilo tem uma altura, nós estamos em um cubo, certo? Ou um paralelepípedo, caso vocês queiram pensar assim. Então, nós estamos inseridos em um volume. Então, são 25 alunos por sala, nós podemos falar que sim, é uma concentração, porque a sala tem 3 dimensões, não tem só 2. Ok? Se eu disser que no estado de São Paulo nós temos, não, agora sim, densidade demográfica, mas não deixa de ser uma concentração. 800 habitantes por quilômetro quadrado, eu estou falando uma quantidade espalhada em outra quantidade. Assim como os 25 alunos por sala, uma quantidade espalhada em outra quantidade. Então, aqui nas concentrações, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Ó. É a quantidade de soluto dividido pela quantidade de solvente ou solução. Aí é o seguinte, pessoal. Nós temos assim. Por que eu coloquei solvente ou solução e não solvente e solução? Porque, por exemplo, se você pega no laboratório químico, quando nós vamos preparar uma amostra, nós preparamos sempre uma solução, perdão, nós preparamos sempre com quantidades muito diminutas de reagentes. Então, por exemplo, eu pego uma quantidade muito pequena do reagente e coloco numa quantidade grande de solvente para ter uma solução diluída e não acontecer acidente no laboratório. Não acontecer nenhuma explosão, não acontecer nenhum desastre, né? Nenhuma reação indevida, fora de controle, que libere algum gás, enfim, a gente tem que fazer tudo da maneira mais segura possível. E o mais seguro possível em química é você fazer com pequenas concentrações. Então, o que nós vamos fazer? Por que eu falei soluto ou solução? Porque se eu pegar uma quantidade muito pequena de soluto e jogar em um solvente, a variação de volume é tão pequena que pode ser
pegar 100 ml de água e jogar 0,9 gramas de cloreto de sódio lá dentro, a quantidade de cloreto de sódio que eu joguei é tão pequena que não varia o volume. A gente não percebe variação volumétrica. Então, se a gente não percebe variação volumétrica, o volume da solução é o mesmo volume do solvente. Por isso que eu coloquei aqui, ó, quantidade de solvente ou solução. Certo? Normalmente a gente fala em solução. Como que a gente prepara uma solução em laboratório? Deixa eu mostrar para vocês. Ó. A gente pega uma substância. Vamos lá, vou preparar uma solução. Não é aqui, tá? A gente prepara a solução nesse equipamento aqui, ó. Isso aqui, peraí. Ó, isso aqui é chamado de balão volumétrico, tá certo? O que a gente faz aqui? Eu vou fazer o balão, já fiz aqui, né? Ó, como que a gente faz aqui a solução? Esse volume aqui, ó, por exemplo, se esse balão é de 100 ml, significa que se eu colocar a água até aqui em cima nesse risco, eu vou ter exatamente 100 ml lá dentro. Certo? É extremamente preciso isso daqui. Então, para a gente formar uma solução, o que nós fazemos? Vamos supor que eu quero o NaCl. Olha o que eu vou fazer. Eu vou jogar aqui dentro, primeiro, a massa em gramas de NaCl. Então, ele vai ficar aqui no fundo. Sólido lá dentro. Aí, depois, o que eu faço? Eu começo isso aqui primeiro. E depois, eu começo a adicionar água. Segundo lugar. Aí eu vou adiciono uma certa quantidade de água, dissolvo o NaCl. Aí eu vou adicionando água até chegar nesse risquinho aqui, ó. Aí eu tenho exatamente 100 ml de uma solução com tantos gramas de NaCl. Então, se eu jogar aqui 0,9% de NaCl e completar aqui para 100 ml, eu tenho uma solução 0,9 gramas por 100 ml de NaCl. É assim que nós preparamos. A gente não coloca 100 ml de água, depois joga o soluto. Não, a gente joga o soluto, depois joga a água até chegar a 100 ml. Então, se tiver que ser descontado alguma coisa na variação volumétrica, vai ser descontada aí. Certo? A gente não precisa depois ver a variação ao final. A gente já desconta o cara aqui. Tudo bem? Esse é o procedimento. Então, joga primeiro o soluto, a não ser ácidos, tá? A gente joga um pouco de água aqui dentro, joga a quantidade de ácido aqui, porque se jogar água sobre o ácido pode explodir, certo? E depois a gente completa a solução, tá? Até onde o balão chegar. 1 litro, 100 ml, 500 ml, 250, depende de quanto nós formos preparar. Tudo bem? Então, mas as quantidades que nós trabalhamos são tão pequenas que volume de solvente e solução são praticamente os mesmos. Tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pensar assim. Quantidade de soluto, quando eu falo para vocês assim, ó, eu joguei uma quantidade de soluto. Pô, isso é muito vago. É vago. Uma quantidade de soluto. Como que a gente pode... antes disso. Se eu pegar... Vamos lá, vamos pegar uma letra qualquer. Y. Vixe, acabou a energia aqui em casa. Ó, se eu pegar Y. Aqui, ó, no pezinho. Se eu tiver o número 1, eu vou falar do soluto. Se no pezinho eu tiver o número 2, eu vou falar do solvente. E se no pezinho do Y não tiver nada, eu vou falar sobre a solução. Vamos lembrar que Y é igual a Y1 mais Y2. Soluto mais solvente. Tudo bem? Agora,
uma quantidade de soluto. Como que eu posso chamar o soluto, uma quantidade de soluto? 3 são as principais, ó. Massa, número de mol e volume. Nossa, volume para soluto? Sim. Se, por exemplo, o soluto for etanol, vou preparar uma solução de álcool 70, que nós estamos usando bastante. Certo? O álcool gel, né? Mas é o álcool 70 que a gente usa. A gente usa volume, pode usar massa, enfim, né? Qualquer uma dessas quantidades. Eu vou dividir isso aqui por uma unidade de solvente ou solução. Então, eu posso dividir isso aqui por M2, N2 e V2, ou M, N e V. Solvente M2, N2 e V2, solução MNV. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos pegar uma unidade de soluto e vou relacionar essa quantidade de soluto com uma quantidade de solução. Difícil nós pegarmos solvente, tá, gente? Tem uma concentração só, chamada concentração molal, ou molalidade, onde a gente usa o número de mol do soluto pela massa do solvente em quilograma. Só que essa molalidade, ela só entra em propriedade coligativa, em cálculo de propriedade coligativa. Porém, os cálculos de propriedade coligativa não são mais cobrados de vocês. Isso significa o quê? Não serve para nada. Tudo bem? Então, agora, nós vamos começar a fazer essa relação aqui dentro. Ok? Vamos lá. Pode apagar? Peraí, só um minutinho. Tá. Só um segundinho que a parte de baixo eu tô. Pera. É rapidinho, tá? Não, fica tranquila. Vocês têm a apostila 2? Tenho. Eu tenho. Tem, né? Não, porque eu não tenho. Aí, se vocês puderem ler para mim, aí eu ia adorar os exercícios depois. Ah, tá. Tá bom, beleza. Tópico, de diluição, alguma coisa assim? Pronto. Deixa eu abrir aqui já, então. Tá. Professora, eu já terminei. Se quiser apagar, pode apagar. Tá ótimo. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão acompanhando as notícias na televisão? Mais ou menos, professor. Eu dei uma desistida de As aulas no estado de São Paulo? Eu vi. Isso eu vi. Previsão, Eu vi também. previsão para setembro e sempre presencial, ou seja, com restrições. Uhum. Sei não se a gente não vai ficar nessa vibe aqui o resto desse ano. Ó, USP já falou só 2021 presencial. Unicamp e o Unesp também. Presencial só 2021. Não sei o que nós vamos fazer. Até lá vai ser tudo EAD. Vamos lá. Gente, concentração comum. É um Czão. Essa concentração, o povo chama em grama por litro. Eu não gosto, mas eu vou colocar aqui, ó. Ok? Concentração comum ou concentração em grama por litro. Por que eu não gosto dessa concentração em grama por litro? Porque a densidade pode assumir a mesma unidade. A densidade também pode ser em grama por litro. Então, aqui não cabe só grama por litro, né? Para concentração comum. Então, se a pessoa, por exemplo, o cara está falando em densidade no exercício, ele fala na densidade em grama por litro, e
e a pessoa viciou que concentração comum é grama por litro, ele vai na concentração e não vai na densidade. Aí ele erra o exercício. Tá? Então, vamos lá. O que isso aqui relaciona? Ó, isso aqui relaciona a massa do soluto, olha lá, ó, massa do soluto pelo volume da solução. Ó, aqui no pezinho só tem o número 1, então é massa do soluto. E aqui, ó, volume no pezinho não tem nada, então o volume é da solução. Ok? Então, concentração comum é igual a massa do soluto. Ele travou. Oi? Ele falou que tinha acabado. Ah, mas você não tinha caído até agora? Calma aí, acho que voltou. Professor? Estão me ouvindo? Agora sim. Eu tô te ouvindo, mas a imagem tá travada. Tá travada? Peraí. Aí, voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Agora voltou. Então, ó. Aqui, ó, é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Ok? Uhum. Ok. Agora, nós vamos para uma que vocês conhecem. É a mais famosa e dá para confundir com essa. Nós vamos agora para a densidade. Nossa, sim, eu sempre confundo. Pode colocar esse verbo no passado. Eu confundia. A partir de agora, Sempre confundi. olha só. Densidade, você vai ver a diferença agora, ó. Massa por volume. Qual é a diferença dessa massa para essa? Que um é soluto, outro é solvente, não é? Quando não tem nada aqui, é solução. A solução. Ah, tá. Então, o que é a massa da solução? É a massa do soluto, ó. É a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, o que eu posso fazer? Posso substituir esse cara aqui em cima, ó. M1 mais M2 sobre V. Então, a partir de hoje, não vai confundir mais. Concentração comum é soluto por solução. Solução, densidade, é massa da solução pelo volume da solução. Ou seja, é o soluto e o solvente juntos dividido pelo volume. Aqui é só o soluto dividido pelo volume. Tá, beleza. Tudo bem? Tá, não, mas espera. Então, o volume ali do primeiro é o volume da solução. E esse aqui também. Tá, beleza. Então, os dois Os dois beleza. o volume da solução. Só que no primeiro, a massa é do soluto. No segundo, é massa da solução. É da solução. No primeiro, eu pego só o que vai ser dissolvido. No segundo, eu pego o que foi dissolvido e o que dissolveu. Tá, beleza. Somos dois. Na fórmula, anotei aqui. Já fiz a observação. Já fiz a observaçãozinha da hora na fórmula. Não Como confundi. que é, Sora? Eu me perdi. Mais. Oi, Professor, Fê? eu dei uma perdida. Aqui tá me escutando. Beleza? Professor, Professor, Oi. o Fê tá falando alguma coisa. eu dei uma perdida, eu não entendi Ó, a diferença entre os dois. tá. Olha aqui, ó. Olha aqui no pezinho. Aham. Aqui tem o número 1, não tem? Então esse aqui é a massa do soluto. É só o cara que vai ser dissolvido, que jogou lá para ser dissolvido, que vai ser dissolvido no solvente, pelo volume da solução, que é o conjunto. Esse cara aqui é a massa da solução. Então eu peguei aquele que foi dissolvido mais a massa daquele que dissolveu. Aham. Tomei os dois. E dividi pelo volume que isso ocupou. Aham. Aí o que acontece? Massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente.
Então, aí fica densidade é igual massa do soluto mais massa do solvente pelo volume da solução. Ah, tá. Compreendi. Beleza? Beleza. Agora, o título. Gente, essa letra tal aí, normalmente o que o povo fala para mim? Ah, professor, é trabalho? Não. Trabalho, pessoal, é lá na física. Força vezes deslocamento, tá? Ou, no caso da química, se a gente tiver a partir de uma variação volumétrica dos gases, a gente também tem realização de trabalho. Se a gente tem variação de volume ou variação de distância pela força, nós temos realização de trabalho. Então, ali o título, tá? O título, aquela letra é a letra tal, certo? Vocês vão fazer um tio, certo? Faz um tio, como se você estivesse acentuando um não, por exemplo. Depois, da pontinha do tio, você tira o número 6. Desse jeito aqui, ó. Faz um tio e tira o número 6 daqui, ó. Essa é a letra tal. Tudo bem? Bom, o que o título fala? Presta bastante atenção agora, que vocês vão fazer uma relação com esse cara aqui, ó. Quer ver? O título, ele é a massa do soluto pela massa da solução. O título aqui, gente, nós podemos colocar, entre aspas aqui, porcentagem em massa de soluto. Ó, eu coloquei para cima aqui, vou colocar para baixo. Porcentagem em massa de soluto. Ó, se eu quiser saber qual é o número de meninas que eu tenho na sala de aula, o que eu vou fazer? Pego o número de meninas, divido pelo total de alunos e multiplico por 100. Certo? Número de eventos ocorridos dividido pelo total de eventos vezes 100. O que é isso? Porcentagem. Certo? Isso aí vocês aprendem lá em probabilidade. Tá? Agora, olha aqui, pessoal. Eu tenho massa do soluto pela massa da solução. Massa da solução é a massa do solvente mais a massa do soluto. Massa do soluto ou mais massa do solvente. Então, vai ser assim, ó. M1 mais M2. O que eu posso fazer? Da mesma maneira que eu substituí esse cara aqui em cima, eu vou substituir esse cara aqui embaixo. Então, vai ficar assim, ó. Título é igual a massa do soluto sobre massa do soluto mais massa do solvente. O número que vai estar ali... Pode falar. Não, eu falei, beleza. Ah, ô professor, o M1 então é a massa do soluto, né? Exato. Beleza. Aquele número que vocês vão achar ali, ele vai dar um número com vírgula. 0, alguma coisa. Ele vai dar um número, sabe, todo quebradinho, fracionado. Certo? Se você multiplicar por 100, você chega em porcentagem. Mas, por exemplo, se você vai tirar 80% de alguma coisa, você não tem que dividir esse 80 por 100 para multiplicar pelo que você quer encontrar, os 80%? Então, ao invés da gente multiplicar por 100, deixa naquela fração ali. É muito mais simples. Ok? Aí a gente... mas e se o exercício me der em porcentagem? Opa, aí eu preciso dividir por 100. Tudo bem? Tudo bem, sem problemas por enquanto. Tranquilo, né? Bom, agora vem aquela que é a mais cobrada, a queridinha, pupila dos olhos, amada e idolatrada, salve, salve dos vestibulares, que é a concentração em mol por litro. Tá certo?
Essa tem que saber. Tem que saber, não. Tem que saber muito. Vamos lá. Essa é a mais importante. Todas são importantes, na realidade. A gente, no laboratório, usa uma para cada tipo de experimento. Certo? Deixa eu deixar aquela ali para vocês anotarem. Essa aqui, ó. Molaridade. Gente, a molaridade, ela também é conhecida como concentração em mol por litro ou concentração em quantidade de matéria. Tá certo? Molaridade também pode ser conhecida como concentração em mol por litro ou concentração em quantidade de matéria. Quantidade de matéria é número de mol, ok? Quando o cara pedir para vocês, calcule a quantidade de tal substância, ele está pedindo para você calcular o número de mol daquela substância. Então, vamos lá. Ó a relação. Molaridade, esse M com a perninha esticada aqui, ó, é igual ao número de mol do soluto dividido pelo volume da solução, sempre em litros. Obrigatoriamente. Mol por litro, ó. É isso. Por isso que é chamada de concentração em mol por litro. Mas aí, o que o vestibular gosta? De ver a nossa pele saindo do corpo. Então, o que eles fazem? Que a gente conhece o número de mol. Sabe que ele é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. Massa sobre massa molar. Isso é o número de mol. O que você pode fazer? Substitui esse cara aqui. Então, vai ficar assim. Molaridade é igual a massa do soluto sobre massa molar do soluto sobre V. Aí, isso aqui é uma igualdade de frações. O que eu vou fazer? Meios e... Igualdade não. Divisão de frações. Meios e extremos. Então, molaridade vai ser M vezes 1, M1. Sobre M1, Emão 1 vezes V, Emão 1 vezes V. Aí você fala para mim, ô Ivan, qual delas eu vou usar lá no meu vestibular? Aí eu te digo, interprete bem o seu enunciado. Aí você vai descobrir qual delas você vai usar. Mas assim, ó, é muito simples também. Se o cara der massa em grama, não pensa duas vezes. Vem nessa. Vem nessa daqui. Mais fácil. Ah, professor, eu tenho uma dificuldade grande com esse negócio de massa, número de mol. Então fala o seguinte, manda a regra de 3. Você pode resolver tudo por regra de 3. Sem crise. Certo? Os físicos zoam com a gente, que eles falam que a gente só sabe regra de 3. Eles falam que químico não sabe matemática. Por quê? Porque a química ela é resolvida por uma regra de 3. Lógico, não é assim também. A gente chegando, né? Ou tem outros cálculos que nós fazemos dentro da química que são mais complexos. Mas até o ensino médio é regra de 3, gente. E na faculdade é muita coisa regra de 3. Tanto é que eles criaram até vamos colocar assim, um trauma, né? Em que os professores na faculdade eles não deixam os alunos fazerem as provas por regra de 3. Espera aí um pouquinho só. Eles não deixam os alunos fazerem as provas por regra de 3. Eles falam para os alunos assim, ó,
Vocês vão fazer tudo por análise dimensional. Então, se você fizer a regra de 3 na prova, você não consegue fazer, você vai dar errado. O que os caras fazem? Eles resolvem tudo por regra de 3, aí nos resultados da regra de 3, eles colocam as unidades e fazem a análise dimensional. Apaga a regra de 3 e deixa o raciocínio lá para o professor ver. Não é bacana isso? E o professor fala assim, nossa, olha meus alunos como sabem fazer análise dimensional. Eu sou muito foda, eu explico muito bem. Entendeu? Não que a análise dimensional seja difícil, mas os caras burlam de verdade. Acontece, galera. É igual, por exemplo, eu vou explicar uma coisa para vocês, que nem, por exemplo, aqui, a gente vai explicar mais para frente uma coisa que também preocupa os alunos, que é a parte de titulometria, de titulação, aquela mistura de solução com reação química. Gente, se a gente fosse aprender aquilo direitinho, a gente ia ter que trabalhar com o número de equivalente grama. Você fala, poxa, o que é equivalente grama? Pô, é a massa da substância que movimenta 1 mol de elétron. Ai, onde que eu uso isso? Então, na realidade, não é número de mol que reage. É o número de equivalentes que reage. Entendeu? É igual você aprender que Aleijadinho foi um cara da história que colocava os seus defeitos, as suas imperfeições nas suas obras. Ninguém sabe se o cara de fato tinha algum defeito físico. Aquilo lá, gente, era pura falta de talento mesmo. Existia um cara com o nome dele. O Aleijadinho é um mito, gente. Certo? Aleijadinho é um mito. Assim como, por exemplo, feijoada. É um mito. Certo? Quem comia feijoada eram os ricos, não os coitados das senzalas. Tanto é que da época tinha cardápio de hotel que estava lá escrito assim, ó, feijoada aos sábados. Hoje, alguns restaurantes aqui em Marília, por exemplo, né, antes da pandemia, tinha lá feijoada aos sábados. Segue a tradição lá, a nossa tradição antiga. Olha que regaço. Então, assim, a gente fala aqui para vocês que o que reage é número de mol. Não é. É equivalente grama. Certo? Mas aí, até se a gente for falar em equivalente grama, aí entra outra concentração, aí, bicho, o negócio fica extenso. Então, a gente reduz um pouco. Igual teve uma menina, peraí um pouquinho, teve uma menina que estudou na Avançar, que ela aprendeu ligação dativa. A gente aprendeu ligação dativa. E ela foi para a faculdade de biologia. Aí a professora, na primeira aula de atomística, falou que a ligação dativa não existe. E realmente a ligação dativa não existe. Ela é uma gambiarra teórica que a gente usa com vocês no ensino médio para tentar explicar a formação da molécula. Aí ela escreveu para a escola falando que ela lembrava de todas as palavras que eu tinha dito em sala de aula. Eu falei, filha, calma. Aqui a gente só mostrou a parte boa para vocês. A parte ruim vem agora. Aí você vai aprofundar o conhecimento. Realmente, a professora, ela criticou a professora, falou que a professora estava errada. Eu falei, não está não. Ela está certa. A ligação dativa não existe. Aí ela, eu não sei mais o que pensar. Eu falei, calma, calma. Aprende o que a tia falar que está tudo certo. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Até que ponto que o cara colocou na apostila aí, fazendo favor? Ele foi até diluição, mistura de solução, até onde ele foi, fazendo favor? Peraí, soluções 1, coeficiente de solubilidade, classificação de soluções, concentração comum, densidade, título, ppm, ppb e concentração por mol em litro. Tá, então faltou ppm e ppb. Ppm e ppb, gente, é uma regra de 3. Então eu não vou nem me preocupar em falar aqui para vocês agora, porque isso aí é super simples. O que é 1 ppm? É uma parte por milhão. Então é uma parte dividido por 1 milhão de partes. Tantas partes, x. Acabou, é isso. ppb é uma parte por bilhão. Uma parte por 1 bilhão de partes. O que você quer, x. Acabou, não tem fórmula. Tá bom?
Quer ver uma manha para vocês? Ó, vocês já viram assim garrafa d'água? Por exemplo, tá lá na composição química da garrafinha d'água. Bicarbonatos. 345,8 miligramas por litro. Vocês já viram isso? Esse tipo de concentração? Então, parabéns. Vocês conheceram ppm. Isso aqui, ó, miligrama da substância por litro de solução, considerando o solvente água e densidade 1 para o solvente, isso aqui eu tenho 1 miligrama para 1 milhão de miligramas, que é 1 quilo, considerando a densidade da água 1. Então, isso aqui é 1 ppm, ó. 1 miligrama por litro é 1 ppm. Certo? Qual é a diferença? Você fala assim, professor, mas isso aqui não é massa por volume? Sim, é massa por volume. Não é concentração comum? Então, essa é uma pergunta muito legal. Professor, isso não é concentração comum? Não. A concentração comum, ela é para concentrações altas, soluções concentradas. ppm é a concentração comum, só que para soluções muito diluídas. Por isso a diferença do nome, concentração comum e ppm. ppm é para coisa muito diluída, concentração muito pequena. E concentração em grama por litro para aquelas concentrações maiores. 10 gramas por litro, 20 gramas por litro, 25 gramas por litro, 50 gramas por litro e daí por diante. Ok? Bom. Então vamos para o crime. Alguém pode ler para mim, fazendo favor, que eu não lembro de ter recebido essa apostila. Eu fui ver também, eu não tenho. Também, eu leio. Você quer que eu mande foto também, professor, ou não? Não tem erro não, pode ficar sossegada. Obrigado. Qual que é a página? Tem na primeira. A tabela não, um gráfico. Ah, já tem um gráfico? Não, tudo bem. Qual que é a página? É 94. 494? Aham. 494. Eu vou pedir para as meninas me mandarem por PDF isso aí. Então vamos lá. Tá. Ele tem um gráfico aí, certo? Sim. Quantas substâncias tem? Tem. 2. 2. Você quer que eu fale a escala? É mais ou menos assim? Isso. É? Aí é AD, aí tipo, esse Y é G por sal, grama em sal e 100 gramas de água. Isso. E aqui aí é 50, 100, 150, 200 e 250. Beleza. Aí São eu vou fazer o 50 e seguinte, 50. conforme você for lendo, e ele indicar a temperatura, eu peço para vocês virem na temperatura e a gente acha a função aqui do outro lado. Por exemplo, Tá. lá eu estou a 30 graus Celsius. Vocês vão procurar o 30 aqui, vem aqui, vê onde bate os dois aqui, por exemplo. Certo? Beleza. Fechou. Então vamos lá. Gente, vamos fazer o seguinte, ao invés de você ler aqui, não querendo ser mal educado, pelo amor de Deus, mas é que nós temos menos de 1 minuto de aula. Você vai começar a ler, vai ter que parar já, a gente vai ter que voltar tudo. Ah, tá. Tá? Tá. Então eu mando um print da tela com o ID, tudo certinho lá com a senha e tal, e mando o link da próxima, beleza? Beleza, fechou. Tá bom? Deixa eu já ir lá. Fechou. Vamos fazer isso porque já adianta a nossa vida, né? Tá. Beleza? Vamos lá. Não, ou deixa cair, né? Vamos deixar cair. Aí não... Tanto faz. Eu vou mandar uma foto do gráfico se você precisar. Não sei se vai precisar. Ah, beleza. Obrigado. Eu agradeço. Imagina.